Fala pessoal, atualmente existem várias igrejas ditas inclusivas por aí. São igrejas criadas por gays e lésbicas e que não veem problema algum na homossexualidade. Muita gente diz que, em função disso, o movimento gay está tentando reescrever ou mesmo adulterar a Bíblia Sagrada, removendo em especial as partes que condenam a homossexualidade. Mas será que isso tem fundamento? E se sim, por que isso acontece? Afinal, igrejas inclusivas são válidas ou são uma perversão da Bíblia? Se você se interessou pelo debate e quer saber mais sobre essa discussão, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like e vem comigo. Se quiser ouvir este podcast em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. E se você gosta do nosso trabalho e quer contribuir, o link para o Pix está na tela principal ou então na descrição. Para que possamos responder à pergunta sobre se igrejas inclusivas estão tentando reeditar e adulterar a Bíblia Sagrada às suas conveniências, acho que antes de qualquer coisa precisamos entender um pouco sobre a história da própria Bíblia, para que possamos pensá-la à luz do que o movimento gay está tentando fazer com ela. Portanto, é por este tópico que devemos começar. Inicialmente, é preciso pontuar algo que muita gente está informada, mas que não para pensar adequadamente sobre isso, e que é o fato de que não existe algo como Bíblia. Esta obra é um conjunto de livros diferentes entre si e que contém mitologias, profecias, histórias, narrações, poemas, censos, cartas, entre outros. E eles foram escritos por autores diferentes em momentos distintos com objetivos variados, e não foram elaborados pensando em compor um único livro. Os primeiros livros da Bíblia eram inicialmente histórias orais, que receberam influência da cultura politeísta da Mesopotâmia. Só muito posteriormente, estas obras foram escritas por muitas mãos que ninguém sabe ao certo quem foi. Durante muito tempo se disse que quem escreveu os Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio teria sido Moisés. O problema é que um desses livros narra a morte do próprio Moisés. Logo, ele não teria como ter escrito um trecho narrando a morte dele próprio. No Novo Testamento, há igualmente o problema da autoria desses livros. A tradição diz que foi Mateus, Marcos, Lucas e João quem escreveu essas obras. Mas se vocês pesquisarem um pouco na internet, verão que não dá para afirmar isso com certeza. Não temos certeza de quem realmente escreveu os livros bíblicos. Há até dúvidas sobre se Paulo escreveu as suas próprias cartas. Seja como for, no início da formação do cristianismo, havia vários outros livros que eram considerados como inspirados por Deus, mas que não foram incluídos na Bíblia no final das contas. Estes foram os chamados evangelhos apócrifos. Os historiadores já sabiam da existência deles, mas eles ficaram muito tempo perdidos e só foram redescobertos com achados arqueológicos chamados de Biblioteca de Nag Hammadi. Entre estes livros estão o Evangelho de Tomé, Mani, Marcião, Pedro, Hebreus, Nazarenos, Ebionita, entre outros. Estes livros são muito interessantes e contam outros aspectos da tradição cristã. Vale a pena procurá-los na internet. No meio desse monte de obras distintas, a incipiente igreja cristã olhou e se perguntou: como saber quais livros são verdadeiros ou inspirados? Bem, diz a tradição que, no concílio de Nicéia, eles estavam discutindo quais livros deveriam compor isso, que iria se tornar a Bíblia. E aí, de repente, veio um vento e derrubou tudo no chão. Só ficaram de pé 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. E foi assim que alguém decidiu que esses livros eram os verdadeiros em detrimento de todos os outros. Não se sabe até que ponto essa história é totalmente verdadeira, mas fato é que ela existe. Assim, pouco a pouco, foi se formando o que hoje chamamos de Bíblia, que foi a compilação de vários livros que compunham uma tradição espiritual daquele tempo e que tinha uma matriz baseada no profetismo judaico. E aí entramos na Idade Média com o livro final em mãos, certo? Bem, mais ou menos. Desde quando eu era criança, minha mãe repetia 2 passagens ditas por Jesus: paz na terra aos homens de boa vontade e
Quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Contudo, vocês sabiam que essas passagens não constavam nos textos mais antigos da Bíblia e foram adicionados posteriormente? Vou deixar um link na descrição sobre isso. Só que isso daí é o que a gente sabe que foi alterado. Porém, quando olhamos o texto bíblico, há uma parte onde o autor narra que Jesus foi para a montanha e orou. Ele descreve a oração. Ora, mas como ele registrou isso se Jesus estava sozinho? Será mesmo que essa tal oração é exatamente o que Jesus disse ou foi inventado pelo autor? Seja como for, depois da Idade Média veio a Reforma Protestante. Até aqui, a Bíblia Católica tinha 73 livros. Mas aí os protestantes decidiram tirar 7 livros e ficaram apenas com 66 obras. Por que eles fizeram isso? Bem, porque sim. Provavelmente porque esses livros contradiziam a doutrina das novas igrejas cristãs não católicas. Isso porque eu nem citei que a Igreja Ortodoxa Síria tem 61 livros, a Ortodoxa Grega tem 80, a Igreja Etíope contém 91 livros. Também no século XIX, o fundador da Igreja Mórmon disse que recebeu inspiração para criar um outro livro bíblico, o Livro de Mórmon. Bem, já dá para ver que a decisão sobre quais livros compõem a Bíblia sempre foi uma bagunça. Mas a confusão não para por aí. Toda essa discussão é atravessada pela questão da tradução. Muitos livros da Bíblia foram escritos em aramaico, hebraico e grego. Daí a Igreja Católica verteu isso para o latim. Certamente, neste processo, deve ter havido problemas de tradução, pois se trata de idiomas muito diferentes e em contextos culturais bastante distintos. Afinal, o mundo latino era bem diferente do mundo do Oriente Médio. E aí vieram os protestantes e traduziram os livros bíblicos para vários idiomas nacionais mais contemporâneos. Eu acho que a maioria dos ouvintes não faz ideia sobre como essa questão da tradução da Bíblia é absolutamente confusa. A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, é uma das traduções mais confiáveis, de acordo com acadêmicos. Só que lá, na carta aos Efésios 5.5, está escrito que os fornicadores não vão para o reino de Deus. Isso significa que cada homem e cada mulher que fizeram sexo sem serem casados já estão na boca do inferno. Mas em muitas Bíblias evangélicas, este trecho foi traduzido de forma diferente. Fornicadores foi escrito como pessoas imorais. Esta é uma expressão que não significa nada especificamente. Igualmente, na maioria das Bíblias está escrito que os afeminados não vão para o reino dos céus. Só que na Bíblia de Jerusalém, este trecho está escrito como pessoas de costumes infames. No final das contas, quem tem a verdadeira tradução? Isso porque nem entramos aqui na questão da interpretação dos livros bíblicos, né? Cada pessoa ou grupo de pessoas interpreta a Bíblia da forma como quer, o que dá origem às prováveis mais de 100 denominações evangélicas no Brasil e no mundo, incluindo aí as mais tradicionais e as igrejas de garagem que qualquer um abre. E cada uma delas tem uma doutrina diferente. Com o uso da mesma Bíblia, católicos dizem que Jesus é Deus. Testemunhas de Jeová dizem que Jesus e Deus são coisas diferentes. E o pessoal da Igreja Universal parece focar mais no Antigo Testamento do que no Novo, contradizendo a essência do que seria o cristianismo. Em função de todos esses problemas sobre a natureza dos textos, sua autoria, tradução, composição e sobre as diferentes interpretações que uma mesma frase pode ter, algumas pessoas têm a pachorra de me dizer que é o movimento gay que quer alterar a Bíblia Sagrada. Ora, francamente, vai pentear macaco, né? Se tem uma coisa que o movimento cristão e o movimento hétero entendem bem, é de adulteração da Bíblia. E isso desde a Mesopotâmia. Então, este argumento ele não faz sentido. E a pessoa que diz que o movimento gay quer alterar a Bíblia é desonesta, ingênua ou simplesmente não conhece a história da própria Bíblia. Aí vocês vão dizer: Felipe, mas então igrejas gays são corretas e é possível reler as passagens da Bíblia que condenam a homossexualidade? Então, deixa eu te contar uma coisa. Paulo diz expressamente que mulheres devem ficar caladas nas igrejas.
e hoje em dia há mulheres pregando e cantando em cultos gospel. Paulo afirma que homens não devem fazer a barba, e hoje em dia cristãos se barbeiam. Durante muito tempo, a Bíblia foi usada para perseguir judeus e escravizar negros. A escravidão dos africanos tinha uma base bíblica clara. Não só porque ela é legitimada por este livro, como também porque os africanos eram vistos como filhos amaldiçoados de Cã. E hoje em dia, esse tipo de leitura da Bíblia caiu. A Igreja Anglicana, um dos principais braços do protestantismo, basicamente surgiu porque o movimento hétero queria se divorciar e se casar de novo, contrariando uma interpretação consagrada da Bíblia até então, a de que o casamento era indissolúvel. Igualmente, a Igreja Mórmon surgiu porque o movimento hétero-americano queria instituir a poligamia. As pessoas hoje só são evangélicas basicamente porque heterossexuais subverteram as interpretações mais tradicionais da Bíblia para satisfazer seus próprios interesses. Mas vocês sabem o que isso tudo significa? Significa que a Bíblia é um livro mutável que está sendo reescrito e reinterpretado desde seu início, a despeito da crença ingênua de alguns cristãos de seguirem uma tradição imutável que vem desde os tempos bíblicos. Por fim, eu não gosto de igrejas e não tenho uma religião. Mas especificamente sobre igrejas inclusivas, se você é LGBT, é bom que você tenha argumentos na ponta da língua para enfrentar gente boçal e ignorante. A mesma liberdade que as pessoas têm de criar igrejas onde mulheres podem pregar é a mesma liberdade que os outros têm de criar igrejas que aceitem outras formas de sexualidade e de casamento. Se as pessoas podem dizer que coisas absurdas da Bíblia são um contexto da época, por que o mesmo não se pode dizer sobre a diversidade sexual? E se você é hétero, cristão e homofóbico e está ouvindo este podcast, lembre-se, a sua liberdade é também a liberdade do outro. Mas e vocês, o que pensam sobre isso? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!